Hello guys, meu nome é Bruno Lohan e seja muito bem-vindo a esse vídeo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Simple Present na negativa. Bom, na verdade, essa aula é uma continuação da primeira aula, quando nós discutimos sobre o Simple Present, só que na afirmativa. Na negativa, que é o que nós vamos focar hoje, é bem mais fácil. Porque quando nós construímos frases na afirmativa, a gente tem que ficar alterando os verbos, né? Por exemplo, quando for para he, she, it, a gente tem que acrescentar o S, ou então o ES, ou até mesmo pegar o verbo que termina em Y, tirar o Y e acrescentar o IES. Bom, essas regras é na afirmativa. Só que na negativa, a gente não faz isso não. Bom, na negativa nós vamos usar o doesn't e nós vamos usar o don't. Veja bem, eu vou usar o don't. O que significa don't, né? Don't é do mais not. Eu vou usar o don't para I, you, we, they. Bom, tem gente que gosta de traduzir tudo. Já que se você quiser traduzir o don't ou o doesn't, traduz como se fosse a palavra não, ok? Don't e doesn't significam não. Então, veja bem, primeira coisa que você precisa memorizar é que para I, you, we, they, você vai usar o don't. Don't para fazer a negativa. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, I don't sing very well. Eu não canto muito bem. You don't drive fast, você não dirige rápido. We don't eat meat here, nós não comemos carne aqui. O que acontece? Todas essas frases aqui, ó, I, you, we e também they, nós vamos usar o don't para fazer a negativa. E dá só uma olhada, eu não altero o verbo. Tá vendo? Olha o verbo sing, o verbo drive, o verbo eat. Os verbos continuam da mesma forma, porque lembra, a alteração eu só faço se for para he, she, it. Ok? Bom, vamos ver aqui, ó, para he, she, it, ok? Bom, para he, she, it, eu não vou usar o don't, eu vou usar o doesn't. Ou seja, don't é do mais not e doesn't é does mais not. Doesn't para he, she, it. Vamos ver alguns exemplos. Olha, my father doesn't have a car. Meu pai não tem um carro. She doesn't teach well. Ela não ensina bem, muito bem. It doesn't rain in July. Não chove em julho. Tá vendo que aqui, ó, é para he, she, it. Então, para he, she, it, eu uso o doesn't. E de novo, aqui, ó, eu não altero o verbo. Continua da mesma forma. Agora, uma coisa muito importante que você precisa saber é o seguinte. Na nossa próxima aula, eu vou ensinar como fazer pergunta. E para fazer pergunta, eu uso o do e eu uso o does. Só que o do e o does, eles servem duas coisas. A primeira coisa é para fazer pergunta. Mas o do e o does, ele já significa o verbo fazer, ok? Então, olha para você ver. Se eu falo a seguinte frase. Deixa eu colocar aqui, ó, o próximo exemplo. Se eu falo o seguinte. My father doesn't do my homework. Então, o meu pai, ele não faz o meu para casa. Então, olha, my father doesn't. Então, doesn't é não. E logo depois eu tenho o do. Só que esse do aqui é o verbo fazer. Então, my father doesn't do my homework. Depois, I don't do it very well. E aí, às vezes, você deve estar se perguntando, mas peraí, don't e do na mesma frase? Porque veja bem, olha, o don't significa não. Mas lembra que o do também significa o verbo fazer. Então, olha, I don't do it very well. Então, eu não faço isso muito bem. Depois, Rachel doesn't do her homework. A Rachel, ela não faz o para casa dela. Então, tá vendo aqui, olha, o do significa fazer. Ah, mas você falou que para he, she, it você tem que usar o does. Então, lembra disso, ok? Que o do e does significa também o verbo fazer. Então, Rachel não faz o para casa dela. Rachel doesn't, que significa não. Logo depois eu tenho o verbo do, que é o verbo fazer. Rachel doesn't do her homework. Uma outra coisa muito importante é sobre o imperativo, ok? O que significa o imperativo? Imperativo é quando você manda alguém fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, se eu falo o seguinte, olha, faça o seu para casa. Do your homework. Ou então se eu falo o seguinte, open your book. Abra o seu livro. Ou se eu falo o seguinte, listen to me. Me escute. Look at here. Então, olha para cá. Tudo isso aqui são verbos que eu uso no imperativo.
Tô dando uma ordem. Agora, e se eu quiser falar com você para você não fazer alguma coisa? Bom, nesse caso você vai usar o don't, ok? Você vira para a pessoa e fala o seguinte, olha, não faça isso. Please, don't do this. Então, por favor, não faça isso. Don't open that book. Não abra aquele livro. Don't scream here. Então, não grite aqui. Então, e aí é uma coisa muito importante, tá? Para você lembrar sobre o imperativo na negativa. Então, todas as vezes que você falar para a pessoa não fazer determinada coisa, você já vai começar com o don't, ok? Bom, agora nós vamos ver cenas de séries e filmes para a gente praticar um pouquinho o que a gente acabou de aprender. So, let's go. Joey, she does not look fat. You do not speak here. No matter what I say, no matter what I do, please do not let me open another present. She doesn't have any close friends. Well, because you just... I don't like this question. I mean, she doesn't do. Maybe I don't do that dance. Bom, aqui vamos ver aqui algumas cenas, ok? Joey, she does not look fat. Então, Joey, ela não parece ser gorda, ok? Aqui é negativa. She doesn't look fat. Ou então eu posso falar she does not look fat. Na maioria das vezes, não tá dessa forma. Na maioria das vezes vem na forma contraída. She doesn't look fat. Na maioria das vezes nós vamos usar o don't, nós vamos usar o doesn't, ok? Mas aqui ficou she doesn't look fat para enfatizar mesmo, ok? Olha aqui, ó. You do not speak here. Você não fale aqui. Então nesse lugar que você não vai falar aqui. You do not speak here, que é a mesma coisa aqui. You don't speak here. Olha aqui. Próxima cena. No matter what I say. No matter what I do. Então, olha. No matter what I say significa não importa o que eu fale. No matter what I do. Não importa o que eu faça. Tá vendo? Olha pra você ver. O do aqui é o verbo fazer. Please. Do not let me open another present. Então, por favor, não me deixe abrir um outro presente. Tá vendo que aqui, ó, é imperativo. Do not let me, don't let me open another present, ok? Então aqui também é o imperativo, don't. She doesn't have any close friends. Então ela não tem nenhum amigo próximo, ok? She doesn't have. Well, cause you just, Bem, é porque você... Enfim, eu... Ok? Essa aqui é a frase da Phoebe. I don't like this question. Eu não gosto dessa pergunta. I don't like this question. I mean, she doesn't do. Eu quero dizer, ela não faz. Tá vendo? Ó, olha pra você ver. Doesn't. Doesn't significa não. Eu vou usar pra he, she, it. Ok? Don't significa não. Eu vou usar pra I, you, we, don't. Desculpa, I, you, we, they. Só que aqui, ó, do é o verbo fazer. I mean, she doesn't do. Ela não faz. She doesn't do. Maybe I don't do that dance, ele diz, né? Talvez eu não faça aquela dança, ok? I don't do. Don't é negativa e do também é o verbo fazer, ok? Bom, agora vamos escutar novamente. Vamos lá. She does not look fat. You do not speak here. No matter what I say, no matter what I do, please do not let me open another present. She doesn't have any close friends. Well, because you just... I don't like this question. I mean, she doesn't do. Maybe I don't do that dance. Bom, agora nós vamos fazer algumas atividades. Não esqueça de pausar o vídeo e faça os exercícios sozinho, ok? Bom, vamos lá. Write the negative. Então aqui nós vamos escrever essas frases, vamos colocar essas frases na negativa. Então vai ficar dessa forma. I don't play the piano very well. Então, eu não toco piano muito bem. I don't play the piano very well. Jane plays the piano very well. Então a negativa fica Jane doesn't play the piano very well. A Jane não toca piano muito bem. They don't know my phone number. Eles não sabem o número do meu celular. We don't work very hard. Nós não trabalhamos muito. He doesn't have a bath every day. Então ele não toma banho todos os dias. You don't do the same thing every day. Você não faz a mesma coisa todos os dias. Bom, o próximo exercício, study the information, write sentences with like. Então, estude as informações que está aqui e escreva frases com o verbo like. Bom, veja bem, aqui eu tenho Bill
Rose, eu tenho a Carol e eu tenho um dedo apontado para você, que você vai falar um pouquinho sobre você. E aqui nós temos aqui algumas perguntas. Do you like? Ok? Então você gosta de classical music, boxing, horror film, ok? Então vamos ver aqui algumas respostas. Bill and Rose like classical music. Então a Bill e a Rose elas gostam de música clássica. Carol doesn't like classical music. Então a Carol não gosta de música clássica. E eu? Bom, well, I don't like classical music. Eu não gosto de música clássica. Bill and Rose don't like boxing. Então, Bill e Rose não gostam de boxe. Carol likes boxing. Então, a Carol, ela gosta de boxe. I don't like boxing. Eu não gosto. Number 3. Bill and Rose like horror films. Bill and Rose, eles gostam de filmes de terror. Carol doesn't like horror films. Então, Carol não gosta de filmes de terror. E I like horror films. Agora, eu já gosto de filme de terror. I like horror films. Próximo exercício, write about yourself. Então escreva sobre você. Então o que você tem que usar? I never, eu nunca, ou então I often, eu de vez em quando, ou I don't, usar na negativa, ok? Então nós temos aqui algumas frases. Bom, eu coloquei sobre as coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto de fazer. I often watch TV, então eu raramente assisto TV. I never go to the theater, então eu nunca vou ao teatro. I never ride a bicycle. Eu nunca ando de bicicleta. I always eat in restaurants. Então eu sempre como em restaurantes. I rarely travel by train. Eu raramente viajo de trem. Próximo exercício. Complete the sentences. All of them are negative. Use don't, doesn't plus one of these verbs. Então, nós vamos completar essas frases. Todas elas estão na negativa. Ou seja, nós vamos usar o don't ou doesn't mais um desses verbos aqui, olha. Cost, custar, go, ir, know, saber ou conhecer. Know. Read, ler. See é o verbo ver, use, usar. E wear, vestir. Então, vamos lá. I buy a newspaper every day, but sometimes I don't read it. Então, eu compro um jornal todos os dias, mas de vez em quando eu não leio. Paul has a car, but he doesn't use it very often. Então, Paul tem um carro, mas ele não usa isso, ele não usa com muita frequência. They like films, but they don't go to the cinema very often. Então, eles gostam de filmes, mas eles não vão ao cinema com muita frequência. Amanda is married, but she doesn't wear a ring. Amanda é casada, mas ela não usa um anel. I don't read much about politics. I'm not interested in it. Então, eu não leio muito sobre política, eu não sou muito interessado. It's not an expensive hotel. It doesn't cost much to stay there. Então, não é um hotel muito caro. Não custa muito para ficar lá. Brian lives near us, but we don't see him very often. Então, o Brian, ele mora perto de nós, mas nós não o vemos com muita frequência. O próximo. Put the verb into the correct form, positive or negative. Então, nós vamos colocar o verbo na forma correta. Então, vamos lá. Positiva ou negativa, ok? Margaret speaks 4 languages. Então, Margaret, ela fala 4 idiomas. I don't like my job. It's very boring. Então, eu não gosto do meu trabalho. É muito chato. Where is Martin? I'm sorry. I don't know. Então, onde que está o Martin? Desculpa, eu não sei. Sue is a very quiet person. She doesn't talk very much. Então, Sue é uma pessoa muito quieta. Ela não fala muito. Jim drinks a lot of tea. It's his favorite drink. Então, Jim bebe muito chá, é a bebida preferida dele. It's not true, I don't believe it. Isso não é verdade, eu não acredito nisso. That's a very beautiful picture. Isso aqui é uma imagem muito bonita. I like it very much. Eu gosto muito. Mark is a vegetarian. He doesn't eat meat. Então, Mark, ele é vegetariano, ele não come carne. Bom, então essa foi a nossa aula sobre o Simple Present, só que na negativa, ok? Então, se você esqueceu as regras, né, para
para colocar, para mudar os verbos na afirmativa, assista o vídeo sobre Simple Present na afirmativa, ok? Mas aqui a negativa é muito simples. Basta você lembrar que para I, you, we, they, você vai usar o don't, e para he, she, it, você vai usar o doesn't, ou seja, don't e doesn't significam não, e que você não vai alterar o verbo, né, para he, she, it. Então a negativa é bem tranquila. Don't e doesn't. Basta memorizar, ok? Guys, thank you so much. Vejo vocês então na próxima aula. Bye bye.